Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos Amém. dar início ao nosso discipulado de hoje. Estamos no último capítulo, no 23º capítulo, e vamos falar sobre o destino eterno. Mas antes de iniciar com a nossa lição, que se encontra na página 159, eu vou pedir ao irmão Alberto para orar, por favor. Santo Deus e maravilhoso Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, Pai, por mais esta vez estarmos aqui reunidos, Pai Santo, Senhor. Meu Deus, Pai, vai levantando-se os teus filhos, Pai Santo, Senhor. Oh, Pai Santo, vai abrindo, Senhor, meu Deus, o coração dos teus filhos, Pai Santo, que estão a ficar enfermos, Senhor, meu Deus, Pai. Não querem mais, Pai, ouvir a tua palavra, Senhor, meu Deus. Vai tocando, Senhor, nos seus corações, Pai Santo, Senhor. Vai levantando, Senhor, aqueles, Senhor, meu Deus, Pai, que ainda não tiveram a oportunidade de entrar, Senhor, meu Deus, Pai, que vão entrando agora, Senhor, no Zoom, Pai. Estamos em casa, Senhor, meu Deus, Pai. Não precisamos sair para o frio, Senhor. Não precisamos, Pai Santo, de ir apanhar chuva, Senhor, meu Deus, Pai. Oh, meu Deus, Pai, fala com os teus filhos, Senhor. Vem-nos dar, Senhor, meu Deus, sabedoria nesta hora, Pai Santo, para ouvirmos a tua palavra, Senhor, para aprendermos mais de ti, Senhor, meu Deus, Pai. Abençoa também, Senhor, meu Deus, Pai, o teu filho, Patrick, Senhor, meu Deus, Pai, para que tenha, Senhor, umas palavras sábias, Senhor, meu Deus, Pai, palavras vindas de ti, Senhor. Abençoa, Pai Santo, os teus filhos também que ainda vão chegar. Eu te peço, meu Deus, Pai, já te agradeço, Senhor, Pai. Amém. 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 Obrigado, irmão Alberto. Amém. Então, vamos ao estudo, que se encontra, como já tinha dito, na página 159, quem quiser acompanhar, que fala sobre o destino eterno. O primeiro ponto, o primeiro tópico, fala sobre depois da morte. Né? Nós viemos falar sobre o fim, né? Sobre o tribunal de Cristo, já falámos sobre as bodas de Cordeiro, sobre o arrebatamento, e então agora vamos ao nosso destino, para onde é que nós, ou como é que vai ser o fim da sociedade, como é que vai ser o fim de tudo, né? Neste caso, nós vamos ver o que é que vai acontecer com as boas que mediante Deus são boas, com as pessoas que mediante Deus são boas, e com as pessoas que mediante Deus não foram vistas justas, ou como a Bíblia chama de ímpios, né? Que é uma palavra mais antiga, né? Então vamos entrar no ponto 1 que diz depois da morte. A morte é um dos mais importantes efeitos externos e visíveis da entrada do pecado no mundo. A morte é a manifestação visível do efeito do pecado. Como nós sabemos e como falámos já neste discipulado, a morte surgiu depois do pecado de Adão e Eva. Quando Deus criou o mundo, criou o paraíso, o jardim do Éden, onde estavam Adão e Eva. E ele disse a Adão para não comer do fruto. Nós sabemos que Eva foi enganada e Adão pelo inimigo, pela serpente, para então comerem do fruto, do conhecimento do bem e do mal, e a partir desse momento também, não somente conheceram o bem e o mal, mas também começaram a praticar o mal. Entrou o pecado no mundo. Então nós vemos algo que já está nesta sociedade desde o início. Amém? Então nós vemos que a morte surge através do pecado. Não era o plano original de Deus que as pessoas tenham que morrer. A Escritura ensina também que a morte um dia será vencida e banida do universo. No entanto, será o último inimigo do qual seremos salvos, ok? Então nós, até agora, falecemos, né? Nós até agora temos uma vida que é limitada aqui na Terra, mas teremos uma vida espiritual ilimitada, e a morte será vencida. Não? Jesus venceu a morte na cruz, mas Jesus venceu o pecado na cruz, e ele foi ao inferno buscar a chave, né, da morte, mas o diabo ainda está ativo, até que a segunda vinda de Cristo surja, e então aí surgirá o vencimento absoluto, e nós já não teremos a morte. Mas para perceber isso melhor, nós vamos abrir a Bíblia. Eu vou pedir ao irmão Alberto para abrir Isaías 25:8. O Senhor Deus aniquilará a morte para sempre. Enxugará as lágrimas em todas as faces e tirará da nação inteira a afronta que o seu povo tem suportado. Foi o Senhor quem o prometeu. Amém? Amém? Obrigado. E 1 Coríntios 15, 26 e 54 diz: e o outro inimigo a ser destruído é a morte. E o 54 diz o seguinte: mas quando o que parece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Então nós sabemos que é algo que ainda está por acontecer. Nós até agora ainda estamos expostos à morte, mas um dia
a morte haverá de terminar. O próximo ponto diz: a morte física existe no mundo como uma consequência do pecado e é inevitável. Ela põe fim às oportunidades humanas de tomar decisões, ficando definido quando ela ocorre. O futuro eterno dos seres humanos, Devemos, no entanto, salientar que a morte não interromperá a nossa comunhão com o Senhor. Isso quer dizer, em outras palavras, que mesmo que fisicamente vamos morrer, mas se Jesus não vier antes disso, isso não nos vai separar da vontade de Deus. Isso não nos vai separar de ter uma vida eterna. Somente vai ser uma etapa por qual nós vamos ter que passar. Porque a morte espiritual será ultrapassada através da salvação. Já é ultrapassada agora. Mas a morte física será ultrapassada depois da segunda vinda de Cristo, ok? Então nós vemos que há essa diferença, ok? Nós vamos ter que passar pela morte, se Jesus não vier antes, porque faz parte da vida, né? Faz parte de uma vida humana, mas a morte espiritual nós podemos decidir aqui nesta terra, se decidimos seguir a vontade de Deus ou não, ok? Irmão Benildo, abre Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ok? Então, nós vemos aí mais uma vez que é uma ordenança, é algo que nós temos que passar mediante o pecado que entrou na Terra. Ok? Então nós vemos que algo há de acontecer depois da morte. E algo tem que acontecer depois da morte, e a morte faz parte da nossa vida. Ok? Então é algo que deve ficar claro. Segundo ponto, a morte em si, né? A morte. A morte é a separação da alma do corpo, pela qual o homem é introduzido no mundo invisível. Nas Escrituras, esse momento marcante é apresentado de vários modos. Adormecer, que diz Lucas 11:11, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono, disse Jesus. Eis que dormirás com os teus pais, com os teus pais, diz o Senhor a Moisés, quando lhe anunciou a sua morte, que está em Deuteronômio 31:16. Então nós vemos que a morte faz parte da vida e nós vemos que a morte é apresentada também às vezes como adormecer, assim como no texto que nós lemos na Santa Ceia, que há muitos entre vós que já dormem. Aí é uma referência à morte espiritual. Ok? Quando a Bíblia fala de dormir, não é somente, digamos, o sono humano que nós conhecemos até hoje. Desfazer. Porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. 2 Coríntios 5:1, a palavra deixar, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Dizia Pedro, falando da sua morte. 2 Pedro 1:14. Entregar, esta noite te pedirão a tua alma. Lucas 12:20. Desaparecer, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Que está em Job 16:22. E eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Que está em Jeremias 23:14. Descansar, dormir com seus pais, ou descansar com seus pais. É a propósito da morte de um rei, que está em 2 de Reis 24:6. Então nós vemos vários termos que falam sobre a morte, que não diz aparentemente na Bíblia morte, ok? Então nós temos que também ter isso em mente, porque nem tudo, quando estudamos sobre a morte, ou estudamos a Bíblia em geral, nós temos que saber as palavras que a Bíblia usa para descrever certas coisas, porque claro que naquele tempo usava-se uma linguagem que não é a linguagem que usamos hoje, ok? Então na tradução ficamos com esses sinónimos, digamos assim, para certas palavras. Silenciar, nem os que descem ao silêncio. Salmos 115:17. Expirar e expirou. A propósito da morte de Safira, que está em Atos 5:10. Pó, e em pó te tornarás, que está em Gênesis 3:19. Partir, tenho desejo de partir e estar com Cristo, dizia Paulo a propósito da sua morte, ok? Então nós vemos aí
muitos textos que falam sobre a morte, né? E muitas referências, mesmo que não digam a palavra morte, que se referem à morte. Ok? Então nós temos que ver isso sempre no contexto quando lemos algo na Bíblia e nós percebemos que, de verdade, a morte é algo que faz parte da nossa vida. É algo tão comum que a Bíblia até usa várias palavras para descrevê-las. Ok? Apesar das várias formas dos autores bíblicos e do próprio Deus se referirem à morte, não esquecemos a verdade essencial por detrás delas. É que depois da morte física, perdura a vida espiritual. Não é na morte que se centra a esperança dos salvos, nem ela representa o fim dos ímpios. Ok? Então nós vemos, nossa esperança não é a morte. Ok? Nós não estamos, digamos assim, vivendo uma vida para chegar à morte. Nós estamos a viver a vida para chegar à vida eterna. E não é, digamos, a morte não é a solução para todos os nossos problemas, porque senão o suicídio seria algo aceitável. Nós percebemos então que não é isso que a Bíblia nos ensina. A morte não é o nosso destino. O nosso destino é a vida eterna. E isso nem só para os crentes, mas para toda a humanidade. Mesmo que alguém morra que não seja crente, ele há de receber uma vida eterna, mesmo que não seja a vida eterna que nós estamos a buscar, que nós queremos ter a vida eterna no céu. E a Bíblia fala dessa vida eterna como a morte eterna, que é o sofrimento eterno, que é o lugar que nunca foi planeado para o ser humano. É o lugar que foi originalmente somente planeado para o diabo, mas como o diabo não estava contente de as pessoas agradarem a Deus, ele fez questão de não somente contaminar o primeiro casal, mas sim esse pecado se expandiu por todo o mundo. E nós vemos, no tempo em que nós vivemos hoje em dia, que o pecado está cada vez mais visível. A sociedade está cada vez mais pervertida. Nós temos cada vez mais, digamos, ensinamentos, ideologias, políticas que são completamente antibíblicas. Então nós vemos que, infelizmente, se não houver uma mudança de cada pessoa individualmente, muita gente também vai ter a morte eterna. Que não é um dormir, como nós acabamos de ler. Que vai ser um sofrimento insuportável que nós nem conseguimos imaginar. Por isso é que nós, como igreja, temos agora a missão de verdade fazer alguma coisa. Para que a maioria das pessoas, o máximo das pessoas possível, possam alcançar a vida eterna que Deus tem preparado para todos. Amém? Vamos ao terceiro. O lugar dos mortos no Antigo Testamento. Ok? Nós vamos ver então o que é que a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, mais tarde, fala sobre o lugar dos mortos, ou de onde é que os mortos estarão. O texto base para a reflexão sobre este tema é da parábola do rico e Lázaro, apresentada por Jesus, que está em Lucas 16, 19 a 31. Eu acho que todos conhecem, que fala sobre um rico, né, e um pobre. O pobre é Lázaro, que os dois faleceram, um vai para o céu, o outro vai para o inferno, e o rico tenta pedir então que Lázaro desça à terra outra vez para dizer que os irmãos desse rico devem mudar as suas vidas. Não é? Então nós percebemos, mas que já não há chance. Cada um tem que fazer o que pode enquanto está na terra. Ok? Resumindo a história para não ter que ler porque é um bocadinho. Não é? Ok. No Antigo Testamento designa-se por Sheol o lugar da morte. A sepultura é o lugar do corpo, enquanto a personalidade, o ser espiritual, separado do corpo, habita no Sheol, que estava dividido em dois compartimentos, digamos assim. Um era destinado aos justos, que esperavam a prometida ressurreição do corpo, outro estava destinado ao castigo eterno dos ímpios. Entre esses compartimentos existia um abismo intransponível, que fazia a separação entre eles. Os justos permaneciam no seio de Abraão, usando a felicidade, o prazer, a segurança, o bem-estar. Os ímpios padeciam dor, sofrimento, angústia, a separação do Criador. Todos estavam naquele lugar, embora separados, plenamente conscientes
reconhecendo-se a si e aos outros. Importa ainda referir que no Antigo Testamento este lugar, o Sheol, é muitas vezes chamado inferno. Apesar disso, não quer dizer que seja o lugar onde Satanás tem o seu quartel-general, nem que ele seja o dono ou dominador nesse lugar, pois é Deus quem governa até o Sheol. Vamos abrir 1 Samuel 2,6. Irmão Benildo, pode abrir 1 Samuel 2,6. Irmão Alberto, Salmo 139,8. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. Ok? Então nós vemos aí que é o Senhor que faz isso, ok? Então não é o diabo que vem nos roubar a vida, não é o diabo que nos vem intimidar as nossas vidas, é o Senhor que tem o controle disso tudo, ok? Salmo 139,8, irmão Alberto. Se subisse ao céu, lá estarias. Se descesse ao mundo dos mortos, lá estarias também. Amém. Ok? Então nós vemos aí que o salmista afirma que Deus está em todos os lugares, até mesmo no lugar dos mortos, até mesmo no céu, né? Até mesmo no inferno, digamos assim, Deus está também presente. Amós 9,2, ainda que cavem até o Sheol, a minha mão os tirará dali, ainda que subam ao céu, eu os farei descer, ok? Então nós vemos aí que o Senhor aqui afirma mais uma vez que estaria com o seu povo, mesmo nos lugares que nós não conseguimos imaginar, né? Mesmo no inferno ele está também presente, porque Deus é onipresente, então tudo aquilo que ele fez, ele também está presente, né? Ele está em todos os lugares. Para os ímpios, este é um lugar de punição, a qual admite diferentes graus, quanto à intensidade do castigo ou sofrimento e não quanto à sua duração. Da mesma maneira que no céu haverá diferentes tipos de recompensa, sobre os quais nós já falámos. Então nós vemos que naquele Sheol, né, que fala o Antigo Testamento, os que estão, digamos assim, as pessoas que foram salvas, estão esperando a segunda vinda de Cristo, né, e estão vivendo já uma vida boa. Né? As pessoas que não aceitaram Cristo já estão a viver uma vida, mas uma vida em punição, uma vida, digamos assim, já de sofrimento, porque estão se preparando para ficar no inferno, né? Que será o seu destino final. Mas ainda falta chegar ao tribunal final, né? O último juízo. Então nós vemos aí que há essas diferenças, e é aí o que fala, digamos assim, o Antigo Testamento sobre os lugares dos mortos. Vamos fazer também o capítulo 4, e assim ficamos já com o Novo Testamento também completado. Porque assim, a palavra Sheol no Antigo Testamento é equivalente à palavra Hades no Novo Testamento, em cujo original existem 3 palavras que são traduzidas por inferno. Hades, que é o que se usa em Lucas 16, 22 a 23, que é o lugar onde os espíritos dos mortos aguardam a ressurreição. Gehenna, que está em Mateus 23, 33, que é o inferno em relação ao castigo eterno, correspondente ao lugar para os ímpios depois do julgamento do trono branco. E Tartaro, que está em 2 de Pedro 2, 4, são tudo palavras gregas que foram usadas no Novo Testamento. Okay? Lugar que se refere à prisão dos anjos caídos, que também Judas, versículo 6, fala sobre isso. Vamos abrir Judas, capítulo 1, versículo 6. Talvez o irmão Alberto pode abrir. E aos anjos que não souberam manter a sua própria dignidade e abandonaram o seu lugar, Deus prendeu-os para sempre na escuridão, à espera do grande dia do juízo. Amém. Ok, obrigado, irmão Alberto. Então nós vemos aí que é sobre esse Tartaro, não é? Que Judas e Pedro se referem, que é a prisão dos anjos caídos, os anjos caídos que são os demónios, ok? Para melhor compreender este assunto, importa ter presente o que Paulo escreveu, ensinando que Jesus, ao ressuscitar, levou para o céu os crentes do Antigo Testamento, que estavam no seio de Abraão, ok? Então nós lemos isso, e vamos abrir Efésios 4, 8, 9,
talvez em bonito pode abrir, Efésios 4, 8, 9. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ok? Uhum. Então nós vemos aí que quando Jesus foi para o céu, ele quando subiu, ele levou também tudo aquilo que ele foi buscar às baixas da terra. Né? Nós sabemos que ele venceu a morte naquele momento e levou também todos aqueles que estavam ali já sepultados. Então nós percebemos que a partir daquele momento já não havia aquele estado do Sheol, né? Mas sim os salvos já foram todos para o céu. Com efeito, Jesus desceu ao Sheol, tendo dali retirado os mortos justos que estavam no seio de Abraão e transferiu-os para um lugar situado nos lugares celestiais. Ok? Então, assim ficamos já esclarecidos sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, qual é a importante diferença. Por isso é que para nós não existe nenhum lugar intermédio, né? Algumas igrejas pregam sobre isso, dizendo que haja um lugar intermédio, mas isso já não existe. Isso é do Antigo Testamento, ok? As almas, através do sacrifício de Jesus, já foram levadas para o céu. E ele levará todas aquelas que serão, digamos assim, serão levadas quando ele voltar. Não é? Nós vamos depois, na próxima lição, falar como é o estado atual, não é? Dos ímpios e dos justos, que é o ponto 5 e o 6, e nós vamos aprofundar isso um bocadinho mais, para perceber o que é que isso significa em verdade. Não é? Onde é que então as pessoas estão que já morreram, desde que Jesus voltou. É onde é que eles foram parar, e como é que isso está a ser tratado. Okay? O Novo Testamento também fala sobre isso, mas vamos aprofundar isso depois na próxima lição. Ok? Então, que Deus abençoe todos